paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. Com certeza, não foi à toa que tu saiu de casa e veio para este lugar. Com certeza não está fora dos planos de Deus a tua presença nesse lugar. E com certeza absoluta, próprio Deus já preparou algo de tremendo para a tua vida nesta noite, neste lugar. E com certeza, mais uma vez, apesar de ser Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, apesar de ser o Criador de todo o universo, Deus não vai invadir a tua vida. Deus só vai poder te entregar aquilo que Ele preparou para ti nessa noite, se o teu coração estiver aberto para Ele, se o teu coração estiver disponível para Ele, se o teu coração aceitar o que Ele tem para ti nesta noite. Então não há forma melhor de nós começarmos este culto do que dizendo para Deus: ok, Deus, eu não quero ter perdido meu tempo em vir para cá. Eu não quero simplesmente sair de casa para dar um passeio. Eu não quero simplesmente cumprir uma obrigação. Eu não quero simplesmente participar de um evento. Eu quero o teu toque, Pai. Eu quero ser tocado de uma forma que não haja dúvida nenhuma de que o Senhor me tocou. Eu quero ser acariciado pela tua presença de uma forma mais do que especial. Eu não quero sair daqui com dúvida: será que o Senhor falou comigo? Será que o Senhor me tocou? Será que o Senhor fez alguma coisa? Será que eu mudei alguma coisa? Será que valeu a pena ter vindo para este culto? Será que eu consegui entregar a Deus aquilo que Ele merece? A minha oração e a minha maior torcida é que tu saia daqui muito, mas muito melhor do que quando chegou. Aí eu só vim porque me obrigaram a vir. Eu só vim porque não tinha mais nada que fazer. Eu só vim porque ficar em casa ou ir na igreja ainda vai dar na mesma coisa. Só que você veio para prestar um culto a Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se tu te disponibilizar para prestar realmente o culto a Deus, pode ter certeza, Ele vai devolver em porção dobrada, muito maior do que tu podes entender. Mas pelo seu cavalheirismo, Ele não vai invadir a tua vida. Precisa da tua autorização, precisa do teu coração aberto, precisa ouvir de ti: sim, Deus pode fazer. Eu abro mão da religiosidade, eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão do meu ser, para que o Senhor se manifeste em mim. A sua palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu quero ver o templo limpo pelo dono dele. Porque muitas vezes nós tentamos limpar pelas nossas próprias forças e não dá certo. Sempre esbarra em alguma coisinha, sempre sobra alguma coisinha. Então deixa o templo do Espírito Santo para o Espírito Santo limpar. Mas abra a porta. Abra a porta do teu coração.
Pai, nós não temos o direito de pedir nada para o Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo. O Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado o ar para respirarmos. O Senhor tem nos dado a inteligência, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na sua casa. O Senhor tem nos dado liberdade de falarmos do Senhor e com o Senhor. Nós não podemos e nem precisamos pedir nada, mas nós queremos dizer para o Senhor da nossa gratidão. Nós somos gratos porque o Senhor tem feito mais do que nós merecemos, e o Senhor é muito mais do que nós imaginamos que o Senhor é. O Senhor é Deus, o nosso tudo, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, Deus verdadeiro, real, Deus triuno, que nos ama de uma forma que nós não conseguimos compreender. Deus Filho, que se entregou por nós, que pagou o preço da vida de cada um de nós. Deus Espírito Santo, que nos conecta com o trono de Deus. Nós queremos apenas agradecer, e não sabemos contar todos os motivos que temos de gratidão, e queremos lhe dar toda a liberdade para o Senhor continuar agindo em nós e através de nós. Queremos abrir o nosso coração, e o Senhor que sonda o coração e sabe como nós estamos e o que tem a ser tirado, o que tem a ser limpo, o que tem a ser mudado, transformado em nós, nós lhe damos autoridade e autorização. Abrimos a porta. Seja bem-vindo, papai. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, o dono do nosso tempo. E nós nos sentiremos honrados em receber tudo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Adoramos o Senhor, louvamos o Senhor, honramos o Senhor, nos rendemos ao Senhor, nos entregamos totalmente nas suas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se te der vontade no coração de aplaudir esse Deus tremendo, faça o teu melhor por Ele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, feche seus olhos. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação, Pai. Te louvamos, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
te louvar. Meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
Que amor é esse? Que amor é esse? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Para sempre exaltado é, para sempre
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Poder cultuar, poder estar aqui. Somos gratos a Deus. Quantos não pode estar aqui? Porque muitas vezes condições físicas, e nós temos esse benefício, esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Pode se assentar? Queremos reforçar que no final de semana de 5 e 6 nós teremos o nosso encontro. Quem não foi no encontro ou tem alguém para ir nesse encontro, convide. É uma grande oportunidade de ter um encontro com Deus, né? Aqueles que muitas vezes nunca ouviram falar, mas muitas vezes aqueles mesmo que estão frios na fé, que não foram no encontro, porque foi o nosso caso, quando nós fomos no encontro com Deus, lá em Teutônia, nós já conhecíamos a palavra, já fomos por vários encontros, mas mesmo assim para nós foi muito impactante na nossa vida, mudou muito. Então, não perca a oportunidade, as fichas estão ali com o Ramiro, né? Não deixe de convidar o seu amigo, aquela pessoa que precisa tanto de ter um encontro com Deus. A gente não está falando de um final de semana apenas de teoria, mas um final de semana que abala as nossas estruturas, né? Que rompe com muitas barreiras, que às vezes a gente acha que é um Deus distante, mas Deus é um Deus muito presente. E lá é uma grande oportunidade, não perca essa oportunidade de ir ou de convidar alguém que você ama, né? E a melhor forma de nós realmente um presente é nós aproximarmos alguém de Deus, né? Levá-lo a conhecer. Não tem nada melhor do que isso, amém? E eu digo, sempre é uma responsabilidade estar aqui na frente falando da palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que Deus vai cobrar de nós cada palavra que sair da nossa boca. Então, sempre há um temor quando a gente traz uma palavra, né? E eu vim martelando em relação ao que eu ia trazer, mas pensei em outra palavra, mas eu digo assim, não adiantava. Deus falava aquilo comigo. E é isso, Eliege, porque ele me ministrou muito essa semana a questão. Começou pela obediência, né? Muitas vezes a gente não faz aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Então, isso exige que sejamos obedientes. E a palavra que eu tenho hoje para essa noite é: como saber a vontade de Deus? Como eu sei a vontade de Deus? E por que é uma palavra assim que mexeu? Porque eu vejo muitas pessoas perdidas em relação àquilo que elas precisam fazer. Eu não sei, eu vejo as pessoas assim sem direção, né? Totalmente sem direção, sem saber o que fazer na sua vida. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente precisa saber, né, como saber essa vontade de Deus. E é muito simples, né? E eu quero começar lendo o versículo de 1 João 2, o 17. Eu não sei se vai aparecer ali na tela ou vamos.
este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Tem a outra versão que diz assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Essa aqui diz que a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que nós precisamos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. E nem sempre é a vontade, a nossa própria vontade, aquilo que queremos. Né? Às vezes, o que Deus tem para nós não é a nossa vontade, mas muitas vezes nós seguimos o nosso coração, aquilo que sentimos. E eu quero começar contando a história de uma senhora. Uma senhora que ela vendia utensílios de alumínio. Ela ficava vendendo de porta em porta esses utensílios de alumínio, panelas, coisas de alumínios, né? E como é que ela fazia? Quando ela chegava nos cruzamentos, ela tirava o lenço da cabeça e ela jogava. Né? Conforme o vento levava, ela ia. Se o lenço fosse para a direita, o que ela fazia? Ela ia, direcionava-se para a esquerda, para aquelas casas para vender os seus utensílios. Mas um dia um senhor observando, e ela sempre acostumada a fazer aquele tipo de procedimento. Quando ela vendia, né, quando chegava nos cruzamentos, ela tirava o lenço e atirava. Quando o vento jogava para a direita, ela ia para a direita. E um dia um senhor reparou nessa mulher. Porque quando ela chegou no cruzamento, o que ela fez? Ela tirou o lenço e o lenço foi para a esquerda. Ela foi lá e várias vezes ela repetiu aquele procedimento. Daí aquele senhor disse assim: mas por que ela está fazendo isso hoje? Parou e perguntou para ela: por que a senhora está jogando de novo o lenço? Ela disse assim: é que o lenço foi para a esquerda e hoje eu quero ir para a direita. Ela sempre fazia aquele procedimento, mas aquele dia ela não queria. E o que nós podemos tirar dessa história? Duas lições. O que fala essa história sobre a vontade de Deus? Primeira coisa, a vontade de Deus ela não pode ser definida por um lenço, como muitas vezes a gente pensa. Se acontecer isso, eu vou para cá. Né? Muitas vezes nós estamos fazendo com uma história dessa mulher desse lenço. Se cair para a esquerda, eu vou para a esquerda. Nós fizemos isso. Mas a vontade de Deus não pode ser dirigida por esse tipo de prova, né? Não é esse tipo de procedimento. E segunda coisa que nós vimos nessa história é que nós precisamos obedecer à vontade de Deus, mesmo que seja aquela que a gente não quer. Como essa mulher, ela tirou o lenço, mas ela sempre fazia esse procedimento, vai para a esquerda, mas ela não queria. Então, muitas vezes a vontade de Deus é contrária àquilo que nós queremos. E nós não podemos seguir o quê? A nossa própria vontade. Se a vontade de Deus é diferente da nossa, nós precisamos seguir a vontade de Deus. E é isso que tira, essa história nos remete. Muitas vezes nós estamos fazendo tipo essa mulher do lenço, atirando o lenço. Se for para cá, eu vou para cá. Né? Então, muitas vezes isso. Então, e o que acontece? E nós conseguimos muitas orientações, né, sobre a nossa vida. A gente vai para a internet, a gente procura, às vezes até pregadores, né, tentando adivinhar qual a vontade de Deus. Sempre a procura. Muitas pessoas até têm aquele negócio, né, aquela caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus diz para mim hoje. Segue muitas vezes o impulso. Atitudes, né, orientações que muitas vezes
Deus condena. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Quantas pessoas? Tem muitos cristãos que inclusive seguem o quê? Horóscopo. Coisas que não vêm de Deus, não é a vontade de Deus. Não é o método certo. Então nós precisamos, e muitas pessoas correm inclusive atrás de profetas, né? Não que não exista profetas que a gente não pode buscar, não estou falando disso, mas tem pessoas que são só atrás de coisas. A gente tem que ter muito cuidado para seguir, para fazer a vontade de Deus, né? E nós vemos também uma história bíblica, né? E muitos recorrem. No início da minha conversão, eu fiquei pensando nesse texto, eu digo, isso é um procedimento certo. Isso está na história de Gideão. Você sabe o método que Gideão usou para ele ter certeza da vontade de Deus? E eu quero falar da história de Gideão. Um servo que está na Bíblia. Essa história foi colocada na Bíblia, né? A história de Gideão. Mas muitas vezes a gente só olha a história em si. E eu mesmo, uma vez, falando no início da minha conversão, eu usei esse exemplo e dessa vez Deus me ministrou diferente em relação à história de Gideão. Gideão era quem? Era um juiz de Israel. E em uma certa ocasião, o que aconteceu? Um anjo transmitiu a missão que ele tinha. Qual era a missão de Gideão? Livrar Israel das mãos de quem? Dos medianitas, né? Por quê? Porque os medianitas eram o quê? O povo inimigo do povo de Israel. Era um povo dado à idolatria. E eles eram tipo assim, que quando Israel fazia as plantações, ele ia lá destruir todas as plantações do povo de Israel. Esses eram os maiores inimigos. E Deus mandou dizer assim, através do anjo: Gideão, você que vai libertar o meu povo. Certo? E o que Gideão? Olha só. E essa história de Gideão está em Juízes 6, o 36. Eu quero colocar. Pode colocar. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, pode passar o 37. Dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneira os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me usar a salvar Israel, como prometeste. Gente, Gideão, a vontade de Deus era o quê? Usar a vida de Gideão para libertar o povo de Israel. Mas Gideão queria fazer o quê? Uma prova. Uma prova com Deus, né? E ainda continua, né? Olha só. E o que diz o texto no 38? Ele fala o quê? Que Deus, olha só, e foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Deus atendeu ao pedido de Gideão? Sim. E vamos ver ainda que Gideão ainda não ficou satisfeito, porque ele podia ter ficado satisfeito, ele não podia. Deus mandou o anjo e disse: olha, Gideão, você vai libertar Israel. Mas ele, não, vou fazer uma prova. Vamos ver se é realmente a vontade de Deus que eu seja o instrumento na mão dele. No 39, ele faz o quê? Pode colocar aqui. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Dessa vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Gente, a gente vê Gideão pedindo a segunda prova. E nós usamos como cristãos esse tipo de método.
né? A gente usa essa história como exemplo. Mas isso se Gideão fez. Uma vez eu disse assim, olha só, faz o que Gideão fez. Vai lá e faz uma prova com Deus. Mas a gente não olha o contexto da história de Israel. E como é que é? Um texto, né, um texto fora de contexto vira pretexto. Qual era a história de Israel nessa época? Aquele povo que estava oprimido, a fé daquele povo estava péssima. Gideão era um juiz. Se nós pensarmos sobre a vida de Gideão, ele usa esse método porque ele mesmo, a fé de Gideão era pouca. Quem a Bíblia fala que Gideão era? O mais insignificante, ele mesmo não acreditava nele. Se o próprio anjo chegou e disse, Gideão, você vai ser usado para libertar. A vontade de Deus já estava explícita, mas ele faz uma prova. Mas foi por causa da situação que aquele povo estava vivendo. As condições de fé daquele povo estavam péssimas. Eles não estavam acreditando em Deus. Por isso que ele não entendeu que aquela era a vontade de Deus. Teve que fazer prova com Deus. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, pedindo um sinal para Deus. Porque se chover é porque hoje é a vontade de Deus, né? Se chover hoje é porque é a vontade de Deus. Porque se esse emprego for para mim, alguém vai me ligar aqui. Eu não me movo, não saio para fazer a minha parte. Fico esperando que Deus, eu faço uma prova com Deus. Se isso for para mim, vai cair na minha frente, mas eu não faço nada para isso acontecer. Eu fico fazendo teste com Deus, mas não faço a minha parte. Mas a gente sabe que a vontade de Deus, muitas pessoas pedem sinal, ela está bem clara. Qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 2, eu quero ler esse texto. Pode. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Qual é mesmo a vontade de Deus para as nossas vidas? É o quê? Como é que é a vontade de Deus para o povo? É boa, perfeita e agradável. Como que a gente não sabe se está escrito na sua palavra? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguns precisam, dizem assim, como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Como se a vontade de Deus estivesse escondida. Ou Deus estivesse brincando de esconde-esconde, né? Não. Você não precisa descobrir a vontade de Deus para saber, né? Você precisa apenas conhecer. E aonde que está escrito a vontade de Deus? Na sua palavra. Né? A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós precisamos conhecer. Nós não precisamos adivinhar a vontade de Deus. Nós precisamos o quê? Conhecê-la. E como é que eu conheço? Quando eu me exponho a essa palavra. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não sei. Nós não precisamos ficar tirando o lencinho para dizer, se cair para a esquerda, Deus me manda ir para lá. Se cair para a direita, Deus me manda para cá. A vontade de Deus é apenas nós conhecê-la. Aqui está escrito a vontade de Deus para as nossas vidas. A direção para as nossas vidas. E a primeira lição que nós tiramos desse texto, para conhecer a vontade de Deus.
Primeira coisa que nós precisamos para conhecer a vontade de Deus é trocar a nossa própria vontade pela vontade de Deus. Porque é uma das coisas que atrapalha. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus, sabe por quê? Porque nós não deixamos a nossa própria vontade. Como essa senhora, a vontade dela era ir para aquele dia para a direita, mas o lenço caía para a esquerda. E muitas vezes nós estamos assim com Deus. Não queremos abrir mão da nossa própria vontade. E a primeira coisa para conhecer a vontade de Deus é deixar a nossa própria vontade. 1 João fala, né? E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Como nós vamos viver para sempre, eternamente? Aquele que faz a vontade de Deus. Não aquele que faz a sua própria vontade. O que as pessoas cobiçam nesse mundo? O que nós cobiçamos, né? Dinheiro, posição, importante, momentos de prazer, coisas materiais, carro, casa. E a gente vive em função de alcançar tudo isso. Claro que isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte. Mas não pode ser aquilo que direciona a nossa vida. Não pode ser a nossa própria vontade, mas tem que ser aquela que o Senhor tem para nós. Porque a gente sabe que tudo passa nesse mundo. Todas essas coisas que nos atraem tanto, elas passam, elas vão passar. E para uns mais rápido, e para uns um pouquinho mais demorado, né? Uns levam poucos anos, alguns levam mais. Quantos jovens têm partido? Por isso que a gente sabe que todas essas coisas passam. Coisas maravilhosas, coisas tremendas, mas vai passar. Os problemas vão passar, as alegrias, tudo, essas coisas desse mundo vai passar. E depois? Esta é a questão, né? E depois? Fomos criados por Deus, que é eterno, que existe de eternidade em eternidade. Nós também possuímos dentro de nós essa eternidade. O mundo passa, mas você existirá para sempre na eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não é isso? Vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Há muitos que entram na eternidade ainda tão jovem. Alguns não chegam nem a nascer. Jovens, velhos, mas a gente sabe que tudo isso vai passar. O mundo passa e você estará na luz ou nas trevas para sempre? Estará em alegria ou em castigo para sempre? Esta é a questão. Aqueles que fazem a vontade de Deus estarão na luz. Estarão em alegria. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. É algo que nós precisamos ter interesse por isso. Porque a eternidade é para aqueles que fazem a vontade de Deus.
Eu vi um comentário sobre um médico que um dia disse assim, para um paciente que estava bem desanimado: trata a vida como um jogo. Gente, que coisa terrível, porque como se você pudesse perder esse jogo, né? Como se a vida fosse uma brincadeira, que você pode perder, você pode jogar fora, acabou. A sua vida neste mundo é o começo da vida que não termina. Mas isso é uma decisão nossa, de fazer ou não a vontade de Deus. É por isso que fala nesse versículo: aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Você não deve deixar este mundo sem ter a certeza que estará sempre com o Senhor. Só quando nós tivermos essa certeza que nós podemos descansar em paz. Então, a primeira coisa que nós precisamos, né, conhecer é a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos deixar a nossa própria. É muito importante. Porque muitas vezes a gente acha assim: ah, mas eu não quero isso. Ah, mas isso não é para mim. Muitas coisas eu abri mão para estar aqui. Porque é algo que você começa a refletir e buscar. Qual a vontade de Deus? Talvez não seria minha vontade hoje estaria aqui pregando, ministrando. Né? Hoje nós estávamos em casa, depois do almoço, a Ana e o Anthony chegaram e disseram assim: vamos assistir um filme? Eu disse: não posso. Vou meditar na minha palavra, vou estar ali, né, em oração. Abrir mão. A minha vontade era estar ali, tomando um chimarrãozinho com eles. É gostoso. Mas a gente abre mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, precisamos de renunciar à nossa própria vontade. Obedecer não é fácil, mas nos traz paz e alegria. Mas como saber a vontade de Deus? Tem um equipamento, né, que nós precisamos usar, um equipamento divino para saber como saber a vontade de Deus. Eu sempre digo, né, como se você vai mexer em qualquer coisa, num carro ali, se você não tiver as ferramentas certas, você consegue mexer num carro? Não. Pode até fuçar, pode até tentar fazer alguma coisa. Mas se não tiver a ferramenta certa, quantas vezes deu problema no carro quando nós estávamos na estrada e pela falta de ferramenta não conseguiu resolver o problema. Não é isso? Nós precisamos das ferramentas certas. Se nós vamos fazer uma limpeza numa casa, sem pano de limpeza, né, Lori? Sem balde, sem equipamento, sem aspirador, conseguimos sem nada fazer uma limpeza? Nós precisamos de um equipamento, né? E nós, para saber a vontade de Deus, nós temos um equipamento divino, que é a sua palavra. Está escrito em 2 Timóteo 3, o 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Gente, que belo equipamento, né? A própria palavra diz o quê? Que as Escrituras, né? A Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é ela que nos ensina. É ela que nos mostra a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixa eu ver. Aqui é o 17 também, pode continuar?
Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Para quê mesmo? Ele nos completa para quê? Para as boas ações. É isso? Toda a Escritura, ela nos prepara para quê? Para as boas ações, para capacitar o seu povo para toda boa obra. Ai, mas como? Eu não sei o que fazer. A gente está perdido muitas vezes dentro da própria igreja. Mas é ela que nos prepara para a boa obra. É a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, é ela que nos prepara. Ela nos ensina, o que é certo, mostra aonde nós estamos errando, ensina a maneira certa de viver. A Bíblia é o equipamento certo para sabermos a vontade de Deus. Salmo 119, ele fala isso. Salmo 119, o versículo 5. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que a palavra é? Lâmpada. A gente sabe que a história conta, que antigamente, no tempo lá, eles usavam o quê? Uma lâmpada para poder ir no caminho escuro. Por que a lâmpada? Muitas vezes era amarrada no tornozelo essa lâmpada. Por que dessa lâmpada? Porque se tivesse algum buraco, alguma pedra, eles não iriam tropeçar. Como que nós fazemos para não tropeçar? Através da palavra, que está escrita. Eu não preciso ninguém adivinhando. Eu preciso seguir a palavra. Quem quiser conhecer a vontade de Deus para a sua vida, terá que fazer uso da Bíblia. Salmo 119, 130 está escrito. Pode passar. O ensinamento de tua palavra esclarece, e até os ingênuos entende. Olha só, o ensinamento da tua palavra esclarece. Se nós queremos ser esclarecidos, até os ingênuos, até as pessoas simples, elas entendem. Todos nós dependemos dessa palavra, não é verdade? Todos. Pois a Bíblia dá luz e sabedoria. O que mesmo é sabedoria? É nós sabermos fazer a escolha certa. Porque muitas vezes estamos fazendo escolhas erradas? Porque não estamos buscando a orientação correta. A vontade de Deus está toda aqui, perfeita, Mas muitas pessoas dizem, ele não vai dizer qual é a profissão que eu tenho que ter, ele não vai falar aonde eu vou morar, qual é o nome que eu vou dar para os meus filhos, com quem eu vou me casar. Isso só tem como eu, aqui só dá direção para a minha vida em relação, como que eu vou escolher uma esposa? Os princípios estão aqui. Mas ele não vai dizer, você vai casar com fulano ou com ciclano. Não vamos fazer igual a história de um rapaz, que ele se decidiu casar com a graça. Por quê? Porque um dia ele abriu a Bíblia e disse, a minha graça te basta. Simplesmente assim. O que esse cara estava fazendo? São aquelas pessoas que dão aquela bicadinha na Bíblia. Lê um versículo fora do contexto e, Deus está me dizendo que é para casar com a graça. Olha aqui, abri, confirmação. A gente fala que o quê? Que são, sabe qual é o tipo de crente que faz isso? É o crente que dá bicada na Bíblia. Sabe aquelas bicadinhas? Abre um versículo ali, aleatório, aquelas bicadinhas. A gente chama que é os crentes franguinho de Jesus. De bicadinha e bicadinha vão ali na Bíblia. Só que isso é muito perigoso. Porque muitas vezes pode estar fora de contexto aquilo que vai ler na Bíblia.
Nós precisamos conhecer essa palavra. Não simplesmente dar essas bicadinhas. Não podemos ser os franguinhos de Jesus, né? Bicadinha aqui, bicadinha lá. E precisamos conhecer essa palavra. Ele não vai dizer, Eliege, hoje tu vai de blazer verde para a igreja. É esperança, né? Ele não vai falar isso. Mas a Bíblia, ela nos dá luz e sabedoria como nós conduzir a nossa vida. Né? Então, ela vai influenciar diretamente nas escolhas que nós vamos fazer, através dos seus princípios e valores que estão aqui. É um equipamento divino. E à medida que usamos, mais fácil nós vamos saber tomar as nossas decisões. Quanto mais conhecemos, mais nós vamos saber tomar as nossas decisões. E decisões corretas e acertadas. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, né, em relação a isso, que nós precisamos deixar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que nós vamos falar aqui nesse texto é o quê? Que nós temos um equipamento divino e maravilhoso para saber qual é a sua vontade. E muitas vezes, sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós queremos tudo pronto. Nós não queremos ter o trabalho de quê? De buscar a resposta. Fala aí para mim qual é o melhor. Muitas vezes a gente quer isso, né? O pastor, vem cá, o que eu faço? A resposta está aqui. Nós podemos dar uma orientação segundo a sua palavra. E para somar esse equipamento maravilhoso que nós temos aqui, nós precisamos fazer o que também? Nós precisamos ter um diálogo com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Junto com a tarefa de conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia, você deve cultivar o hábito de quê? De conversar com Deus. E nós passamos tanto tempo, né, conversando até sozinho. Falamos, tem uns aí que são tagarela demais, né? Mas não tiramos tempo para conversar com Deus, né? E nós precisamos aprender a isso, a ter um relacionamento, a conversar. E conversar não é simplesmente falarmos, mas escutá-lo. E muitas vezes as pessoas só procuram quando estão em crise. Quando dá o problema, corre para Deus. Senhor, o que eu faço? A partir de agora, todos os dias eu vou buscar Ti. Eu preciso de uma resposta, né? Corre para Deus. Mas não pode ser apenas por momentos. Nós precisamos buscar todos os dias. Cultivar um relacionamento. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Então, eu achei bem interessante a frase que vieram da missão, né? Precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Como é que eu vou fazer Ele conhecido se eu não conheço a Ele? Eu preciso conhecer a Deus. E antes de nós conhecermos, de saber a sua vontade, tudo bem, nós precisamos saber a vontade de Deus. Mas antes de nós sabermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E para nós conhecer esse Deus e saber a sua vontade, nós precisamos o quê? Andar com Ele. Andar com esse Deus. Quando duas pessoas vivem junto, na companhia de um outro, como a gente conhece um ao outro? A convivência. Eu digo que muitas vezes eu e meu esposo, a gente não precisa mais conversar, porque a gente só dá, ele já sabe que eu não gosto de certas coisas, então não precisamos nem falar mais nada.
O conhecer passa o quê? Eu conheço, eu sei os gostos dele, eu sei o que ele quer fazer, eu conheço. O relacionamento faz com que nós conheçamos o outro. Pessoas que se amam. Não estou falando de pessoas que vivem na mesma casa, gente. Porque tem gente que vive na mesma casa e acabam nem se conversando. Mas duas pessoas que se amam, o que gera, né, a intimidade, o conhecer o outro? Nós não precisamos falar. Basta se olhar, porque tanto o Ramiro sabe como eu sou, a minha vontade, o que eu quero, como eu sei os gostos dele e o que ele quer. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, se nós queremos fazer a sua vontade, nós precisamos ter essa intimidade. Antes de saber a sua vontade, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos manter um relacionamento com Ele. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, comece conversando com Ele, né? Tirando um tempo. E às vezes a gente pensa que conversar com Deus é só quando a gente se fecha num quarto, agora eu venho na intercessão, eu vou falar com Deus. Não, você pode estar atendendo um telefone e muitas vezes, certas situações, você está ali conversando com Deus. Né? Várias tarefas, em todos os momentos, pode estar fazendo um almoço, está fazendo ali, e você pode dizer assim, né? Conversando, tendo um diálogo com Deus. Nós não precisamos apenas, agora vou tirar um tempo com Deus. Não, em todos os momentos nós podemos, e isso é uma questão de exercício, não é difícil. Desde o acordar nós podemos ter esse hábito. E a Bíblia, ela nos ensina para quem Deus revela os seus segredos. Está em Salmo 25:14. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhe ensina a sua aliança. Tem outra versão que fala, não sei se tem outra versão. O segredo do Senhor é para os que o temem. Para quem mesmo é o segredo? Quem vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Aqueles que o temem. Ao que faz, aquele que confia nele. E muitas pessoas buscam a direção, né, de Deus, muitas vezes como Gideão fez. Senhor, se tu fizer isso ou aquilo, né, pede para ter visão. Mas se fulano, tive um sonho contigo. Mas sabe por que Deus muitas vezes permite sonho em nossas vidas? Muitas vezes é para nós estar orando por aquela situação. Mas tem pessoas que estão procurando a resposta de Deus. A resposta está na intimidade com o Senhor, através da sua palavra. É aí que nós temos um relacionamento com Ele. Ele se revela para nós. Deus se revela através... Claro que muitas vezes Deus usa pessoas para falar, né? Deus deixa os seus profetas. Tem visões, tem sonhos. Mas enquanto Deus não fala, está aqui a sua palavra. Ele está falando a todo instante, a todo momento. E nós não estamos dando ouvido. Deus não compartilha os seus segredos com aqueles que ficam só tagarelando, falando por aí. Né? Gosto muito de ficar falando. Batendo perna, conversando à toa. Deus, Ele vai confiar os seus segredos àqueles que merecem a sua confiança, àqueles que confiam nele, àqueles que o buscam. É para esses que Ele vai revelar os seus segredos, a sua vontade. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, busque na sua palavra. Use essa ferramenta poderosa. Tenha tempo com Ele.
Não adianta ficar procurando de igreja em igreja. Porque muitas vezes a gente fica procurando na igreja, nos pastores. Mas eu preciso, para saber a vontade de Deus, eu preciso estar firme na sua palavra. O que me sustenta é essa palavra. Se Deus disse, disse. Porque Deus não é um Deus de confusão, que diz uma coisa agora, daqui a pouco está dizendo outra. Deus me mandou eu ir embora para tal cidade. Daqui a pouco volta, daqui a pouco vem. Nunca consegue criar raiz, nunca tem. Por quê? Porque Deus me falou. Foi Deus que falou? Ou a pessoa não buscou na palavra a direção, sabedoria para fazer as suas escolhas? Para nós fazer as escolhas certas, nós precisamos ter sabedoria. E só tem uma fonte de sabedoria, a palavra de Deus. Ela que nos dá a resposta. Deus tem plano para cada um de nós. E Ele já deixou tudo escrito aqui nessa palavra, né? Então, e é através da oração, né? Nós não precisamos ficar tirando pano, não precisamos vendo qual a direção que nós precisamos. Quantas vezes nós estávamos em situação difícil? Muitas vezes eu disse para o Ramiro, pessoas que nos ligaram e disseram assim, pastor, eu preciso disso, mas Ramiro, eu nem sei o que eu vou falar, eu não sei. Mas quando a gente busca a direção de Deus, a resposta vem. Ele nos direciona. Quantas vezes Deus nos deu a direção através da sua palavra, através de um diálogo com Ele, uma conversa com Ele. Se você quer viver bem, fazer coisas certas na vida e partir para a eternidade, estar com Deus para sempre. Porque para estar com Deus para sempre, nós precisamos fazer a sua vontade. Primeira coisa, você precisa confiar em Deus de todo o teu coração. Você não pode confiar na tua própria inteligência, na tua própria força. Você precisa confiar no Senhor. É nele a tua confiança, a tua esperança. Nós queremos acertar na nossa vida, ter uma vida de paz e viver para sempre. Porque os nossos dias aqui são curtos. E como são curtos? E a gente tem temos notícia de quantas pessoas jovens que estão partindo. Cada dia eu tenho visto. Muitas pessoas jovens. A gente não sabe, pode ser que a gente fique idoso, pode ser. Mas aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. E qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Qual a tua escolha? Fazer a tua própria vontade ou fazer a vontade de Deus e viver para sempre? Amém? Eu quero que você feche seus olhos e reflita nessa palavra. Essa palavra é para você realmente se preocupar. Se você hoje partir dessa terra, você vai viver para sempre? Você tem feito a vontade de Deus ou você tem feito a tua própria vontade? Tem se deixado levar pelos teus sentimentos, tem deixado levar pelas tuas emoções. Ah, isso eu não quero. Eu quero que tu reflita nessa palavra hoje, no teu coração. Que tu fique pensando nisso. Se tu vai realmente deixar essa terra e vai dizer assim, eu estou em paz. Ou você vai ficar nas trevas. Esse é o momento de você fazer uma escolha. Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, eu digo para ti, você precisa abrir mão da tua vontade. Precisa abrir mão da tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela não é como a nossa, muitas vezes.
Nós queremos ficar no conforto, não queremos sair da nossa acomodação. Muitas vezes queremos ficar assistindo um filme, curtindo. Mas essa talvez não seja a vontade de Deus. Santo, poderoso Deus, eu quero colocar cada um que está aqui nessa noite, Senhor, diante do teu altar, Senhor. Cada vida, Senhor. Eu não sei como é que está cada coração, Pai. Talvez tenha andado sem direção, Pai, sem saber que rumo tomar, Senhor. Como aquela mulher que ficava jogando lencinho para saber qual a direção que ela ia vender os seus utensílios. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, nessa noite, Pai, que não sabe a direção que Tu tem para a vida delas, Senhor. Mas que seja um despertar nessa noite, Senhor. Seja um despertar de cada coração, Pai. Para que seja feita a Tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável, Senhor. Oh, Deus poderoso, toca em cada coração, Pai, nessa noite, Pai. Que o Senhor venha tocar, Senhor, para que venha sair da zona de conforto, Senhor. Muitas vezes nós queremos ficar acomodados, fazendo a nossa própria vontade, Senhor. Vai tocando em cada coração aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ouvindo essa palavra, Deus me levou para o Salmo 51. Verso 16. Salmo 51, verso 16. NVT. Tu não desejas sacrifício. Tu não desejas sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. A vontade de Deus é muito fácil de se saber. Quebranta teu espírito. O mundo diz que tu tem que ser maior do que os outros. O mundo diz que tu tem que ser melhor do que os outros. O mundo diz que tu tem que ser, tu tem que fazer, tu tem que. Porque o mundo está completamente em contradição com o que Deus quer. O mundo diz que o orgulho, a soberba tem que ser o nosso alimento. Tu tem que se mover para competir com os outros, para ser melhor do que os outros, para ganhar dos outros. E a palavra de Deus diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeitará um coração humilde e arrependido. É simples assim. Nós é que complicamos. Meu convite para ti nessa noite é que tu busque dentro de ti este coração humilde, este coração arrependido. Mas eu sou tão novinho, eu sou uma criança ainda, eu nem tenho muito o que me arrepender. Será?
Eu não estou falando apenas de ações erradas, eu não estou falando apenas de circunstâncias que já passaram na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender, inclusive dos nossos pensamentos, inclusive dos nossos desejos, dos nossos sonhos que estavam fora da palavra de Deus. Quanto mais das decisões erradas. E eu quero te desafiar a quebrantar o teu coração, entregar para Deus e dizer: Deus, como fez Gideão, faz do teu jeito. Eu já fiz a minha prova. Eu quero água na lã, seco ao redor. Eu quero seco a lã, água ao redor. Deus cumpriu. E aí Gideão fez o quê? Não tem jeito. Tu é maior do que eu. Tu é melhor do que eu. Tu é mais poderoso do que eu. Então faz do seu jeito agora. E aí Deus pôde usar a vida de Gideão de tal maneira, com tal poder, que mais de 4.000 anos depois nós ainda estamos falando de Gideão. Ainda está marcado nas nossas vidas e marcando nas nossas vidas o que Deus fez com Gideão e através de Gideão. Gideão, com as provas que fez, procurou um coração humilde e arrependido e entregou na mão de Deus. Agora faz do teu jeito, não tem mais jeito. Esse é o desafio dessa noite. Tu encontre dentro de ti um coração arrependido e humilde. Fica de pé. Porque nós vamos encerrar esse culto cantando mais um louvor, adorando a Deus com mais uma música. Mas eu não quero apenas te convidar a cantar junto com o grupo de louvor. Eu quero te convidar a viver, a orar esse louvor. A fazer desse louvor a tua oração, a tua conversa com Deus, a tua conversa cantada. Eu não sei cantar, deixa que os músicos cantem, mas viva a canção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. A paz que excede o entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que supera situações e circunstâncias. A paz de Deus esteja sobre a tua vida. Quando terminarmos de adorar a Deus através do louvor, nós temos oportunidade de receber aquilo que Deus ainda tem para entregar através do abraço do irmão e entregar aquilo que o irmão tem para receber através do teu abraço. Que Deus nos abençoe. Quanto mais eu corro, mais me sacrifico. Não importa o quanto eu me sacrifico, seus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar.
Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais me sacrifico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vais mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia, que o Senhor abençoe a sua semana.